Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, deixando o seu comentário, para mim é muito importante. Eu queria pedir a você para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo. O like é importante, porque assim, um canal com esse perfil, e eu acho que nós estamos precisando disso, vai ser mais recomendado pelo YouTube. Portanto, deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu também estou deixando aí na descrição um link da 1xBet junto com o código promocional desse canal, Fernando Gil RN. Isso aí, você vai lá, entra na plataforma, digita o código promocional e você vai receber o dobro do que você aportar pela primeira vez, ou seja, vai receber o dobro em crédito no limite até R$ 1.200. Portanto, se inscreva, deixa o like, participe ativamente desse vídeo. Eu vou te sinalizar que estou lendo os seus comentários, você não vai definitivamente escrevê-lo em vão. É o seguinte, vocês já devem ter reparado, eu estou aqui na Gávea, exatamente na Boca Maldita, que está fechada hoje, só abre nos fins de semana, mas eu gosto de gravar vídeos daqui, porque esse é um local muito importante no Flamengo. Se algum dia você tiver a oportunidade de vir até a Gávea, passe aqui na Boca Maldita, porque eu tenho certeza absoluta que você vai se sentir muito bem. É um bar muito tradicional. Eu estive aqui, nadei, e aí eu sempre encontro alguns amigos e eu vou direto ao ponto, meus amigos. Hoje eu estava lendo uma reportagem no Coluna do Flamengo, dizendo que o jornal AS, lá da Espanha, qualifica o nosso time como um dos melhores vendedores do mundo. Isso mesmo, um clube de fato vendedor, e ali relacionaram o Renier na reportagem, o Vinícius Júnior, o Matheus França, agora o João Gomes, o Léo Duarte, enfim, o Flamengo de fato é uma equipe vendedora, isso mesmo, por isso é que eu pus isso aí na capa. O Flamengo vende, mas não traz de volta e consegue esmaecer o nosso elenco de muita qualidade, razão pela qual sentimos muito a falta, por exemplo, meus amigos, agora nesse final de semana, do Rodinei, sentimos a falta também do João Gomes, muita falta do João Gomes, tal como eu havia vaticinado para vocês em vídeos anteriores à final do jogo contra o Palmeiras. Ou seja, o Flamengo completamente, apesar dos seus 690 milhões de valia no nosso elenco, porque o nosso elenco vale 690 milhões, o elenco mais caro da nossa história, ainda assim nós conseguimos perder para o Palmeiras justamente em função desse lema: venda logo. O time do Flamengo agora, meus amigos, o Clube de Regatas do Flamengo é qualificado como um clube mercantil vendedor e não comprador. Ou melhor, ainda que se fosse vendedor e também comprasse à altura jogadores para que pudessem continuar com o mesmo nível de qualidade que o Flamengo tinha, não. O Flamengo próprio esvazia o seu elenco de qualidade. Essa noite eu estava falando na minha live, que aqui na Gávea o entendimento sobre isso dessa vez está sendo muito ruim. Eu conversei com os 2 ou 3 amigos, conselheiros do clube, conversei com vários sócios, aí você vai passando, as pessoas sabem que você fala do Flamengo no YouTube e pessoas que não conhecem vêm reclamar, ou seja, a insatisfação do sócio do Flamengo, do torcedor do Flamengo, com o que aconteceu no sábado, quando ficou provado que o Flamengo não trouxe os devidos reforços para poder praticar um jogo à altura do nosso elenco de 690 milhões, a insatisfação aqui, ela é geral. Vocês podem ter certeza absoluta. E essa insatisfação tem 2 nomes, Rodolfo Landim e o Marcos Braz. Porque por mais que determinado companheiro apoie as suas ações em outras esferas, em outros processos de gestão, eu quero aqui te dizer o seguinte: é impossível qualquer torcedor concordar com aquilo que aconteceu agora no sábado. O Flamengo esvaziando o nosso time de qualidade e, por conseguinte, o time sofrendo dentro de campo as agruras
da proatividade desse esvaziamento. Isso mesmo, porque tem muita gente, e eu jamais vou concordar com isso, muita gente que falou agora na live dessa madrugada, que o João Gomes, por exemplo, queria ir, e quando o jogador quer ir, ninguém segura. Isso é uma mentira. E eu ali apresentei o exemplo do Pedro. O Pedro queria ir para o Palmeiras. O Pedro imaginava que não iria para a seleção brasileira caso ele continuasse no Flamengo. Pois bem, ele voltou a jogar como titular e foi para a seleção. O Pedro, ele queria muito ir para o Palmeiras, e todos vocês sabem disso. Por quê? Porque era a oportunidade que ele imaginava que teria de jogar num time onde ele seria titular absoluto. O Pedro queria muito ter ido para as Olimpíadas e o Flamengo vetou tanto a venda do Pedro como a ida do Pedro para as Olimpíadas. E o Pedro continua aqui no Flamengo. Então, onde está esse querer do jogador? Onde está esse? Quando o jogador quer, ninguém segura. E aí eu quero te dizer o seguinte: não existe ali uma multa contratual? Para que serve aquela multa? Eu quero aqui te perguntar. Eu fiz essa pergunta hoje aos partícipes ali do chat, foi uma live realmente espetacular. As lives têm sido muito boas, inclusive hoje tem umas 10h30 da noite, eu queria que você participasse, live raiz mesmo, aquela que envereda pela madrugada, onde todo mundo pode falar o que quiser, obviamente dentro dos limites do respeito. Podem me criticar à vontade, mas eu fiz essa pergunta: onde está o querer do jogador? Porque tem muita gente que diz isso mesmo: olha, se o jogador quiser ir, de fato a nossa situação fica difícil, ninguém segura um jogador quando ele quer ir, porque o sonho do Pedro é jogar, do João Gomes é jogar lá na Europa. E o sonho do Flamengo? E o teu sonho? O Flamengo não tinha aumentado o salário do João Gomes? É claro que o Flamengo tinha aumentado, e quando aumenta o salário do João Gomes, aumenta o preço da multa também. Por que o João Gomes não sai pelo preço da multa? Por que saiu por essa ninharia de 100 milhões de reais, de 20 milhões de euros? Por que não fez isso? É isso que eu queria te perguntar. Por que com o Pedro o Flamengo não vendeu? E por que com o João Gomes vendeu? Onde é que está esse querer do jogador? Para que serve a multa, então? Porque é aquele tal negócio, o Flamengo deixou bem claro: Palmeiras, se você quer comprar o Pedro, paga a multa aqui que ele vai embora, você vai ter. Aí as pessoas dizem: não, mas quem define o preço do jogador não é a multa. Quem define o preço do jogador é o mercado. Não, senhor. O Flamengo só vende se quiser. Se o time chegar aqui e pagar a multa contratual, leva o jogador. É para isso que está ali. É verdade. E nesse caso do João Gomes, o Flamengo deveria ter sido refratário tanto quanto foi com o Pedro. Porque o João Gomes, eu sempre disse, tinha uma relevância que eu imaginava que fosse irreparável no time do Flamengo em função das características que ele tem. E aí vocês sentiram a falta, eu tenho certeza absoluta, porque no início, quando vende, o torcedor, meus amigos, é o seguinte: eu quero abrir teu olho aí. Vocês estão tão inebriados com os valores pelos quais o Flamengo negocia os seus jogadores, vocês ficam tão aturdidos por isso tudo. Eu acho que vocês, de fato, quando leem uma reportagem de um jornal espanhol qualificando o Flamengo ali como um clube muito vendedor, como um clube extraordinariamente vendedor, como um clube muito competente nas vendas que realiza, eu acho que você esquece que isso aí é a saída de um jogador de dentro do seu elenco e que, como eu disse, esvazia o time de qualidade. Eu acho que você esquece isso. O torcedor rubro-negro, muitos passaram a comemorar as vendas, os valores das vendas. Agora eles falam nas redes sociais: olha, mas o Flamengo vendeu por 100 milhões, o teu jogador vale 1 milhão, não interessa. Ou seja, tem alguns torcedores e apoiados por alguns comentaristas, por alguns comunicadores do Flamengo em todas as mídias, tem torcedores que agora fazem comparações das nossas vendas com as vendas dos outros. Caramba! Quando na verdade o que tem que ser comparado é o resultado dentro de campo, que era produzido por aquele jogador que era muito importante, nesse exemplo aí o João Gomes, e que quando sai não houve nenhuma reposição. Agora estão falando aqui na Gávea
em Wallace, estão falando na Gávea em Thiago Mendes outra vez. Ou seja, eu quero perguntar a vocês, vocês acham mesmo que o Wallace é melhor do que o João Gomes? Por que tirou o jogador? Por que vendeu? O Flamengo não precisava disso, gerou mais de 1 bilhão. Ah, mas ninguém consegue segurar. Ninguém consegue segurar o quê? Não segurou o Pedro? Então daí agora, o Flamengo precisa de um lateral direito. Isso aqui é o que discutem aqui. O Flamengo precisa de um lateral direito. Caramba, mandaram o Rodinei embora. Não renovaram o contrato do Rodinei. O Flamengo precisa de um lateral esquerdo. Eu acho até que, independente do Vitor Pereira gostar do Ayrton Lucas, eu acho que tem que ter mesmo, porque de fato o Marcos Paulo não está decolando, que é o jogador da base, e o Felipe Luiz tem 37 anos. Mas o problema não foi gestado pela saída de um jogador, como foi o caso do Rodinei. Nós temos um problema na lateral direita forte. Um problema substantivo, ficou bem tipificado nesse jogo aí. Quando eu sempre falei para vocês, o Varela não vai suprir e o Mateuzinho tão pouco. Então tá aí, agora tem que contratar um lateral direito. Acabou de renovar o contrato com o Varela. O Vitor Pereira não é bobo, disse assim, caramba, eu quero um lateral. O Flamengo precisa de um volante. Isso é o que estão discutindo aqui. Acabou de vender o dele, o melhor. Acabou de vender, eu não consigo entender. Vende para tentar comprar outro com baixa qualidade. O Flamengo precisa de um atacante de lado. Tirou o Michael lá no início do ano, comprou o Cebola, pagou caro pra caramba o Cebolinha. Não joga nada, não produz nada, não volta para marcar, é um ser individualista dentro do campo, não tá jogando nada, você sabe disso. Para com essa história de que um dia ele vai jogar, pode ser até que isso aconteça, mas você sabe que não. Comprou o Marinho também. O Marinho não deve participar nem mesmo dos treinos localizados do Vitor Pereira, dos treinos táticos. O Marinho não interessa, o Marinho jamais jogou bola e deixou o Michael aí, e nós ainda estamos propensos a ter que suportar os dribles do Michael com a camisa verde do Palmeiras, francamente, gente, francamente. Então, é aquele tal negócio, o culpado disso realmente é o Braz e o Landim, e agora estão dizendo que o foco é no Mundial. Obviamente o foco é no Mundial, mas eu queria aqui te perguntar, e o elenco? Se o foco era o Mundial, por que enfraqueceu o elenco com essas vendas? Por quê? Não podia ter segurado? Claro que podia ter segurado. João Gomes pediu para participar do jogo de sábado. Sentimos a falta dele ou não? Então é aquele tal negócio. Vende o Pablo Mari, não compra ninguém igual. Vende o Michael, não consegue comprar ninguém igual. Vendeu o João Gomes, não consegue comprar ninguém igual. Em 2021, vendeu o Gerson. Você viu o que aconteceu, trouxe o belga e entregou a paçoca. É sempre assim, o Flamengo vai se desfazendo dos jogadores e se desfazendo, junto com essas vendas de jogadores, se desfazendo também da qualidade do elenco. E aí eu quero te perguntar uma coisa, do que adianta o Flamengo ser objeto, ser tema, ser reverenciado por jornais do mundo inteiro como um excelente vendedor, se subtrai a qualidade da equipe dentro de campo e leva fumo do Palmeiras na final da Supercopa? Se inscreva aí no canal, deixa o like nesse vídeo, olha lá o link da 1xBet com código promocional. Hoje tem uma live às 10h30 da noite, isso mesmo, que eu estou esperando você, 10h30 da noite. Participe aí, me diga aí se eu estou errado. Saudações rubro-negro.